Uniaselv, posso ver o meu futuro. Com a Uniaselv, posso ser o que eu quiser. Viver o presente intensamente, com um ensino eficiente. Não basta saber, é preciso saber fazer. Na Uniaselv você tem qualidade de ensino, um ótimo time de professores e um ambiente moderno para quem quer aprender, estudar e melhorar. Uniaselv. Olá, amigos! Chegamos ao final de nossos estudos. Vocês perceberam, a última unidade está dividida em 4 tópicos. Tópico 1, o liberalismo econômico, dividido em os fisiocratas e laissez-faire, Adam Smith e modo de produção capitalista. Tópico 2, o socialismo, dividido em socialismo científico com Karl Marx e Engels e o socialismo real, Lenin e Stalin. E, finalmente, os anarquistas. No tópico 3, regimes totalitários, nazismo e fascismo. Tópico 4, política e economia na história recente, fazendo a discussão entre globalização e neoliberalismo. Pensar as teorias políticas e econômicas contemporâneas é compreender os pensadores que influenciaram as transformações políticas e econômicas nos últimos séculos. Os principais debates nos séculos XIX e XX polarizaram-se entre os pensamentos liberais e socialistas. O liberalismo, como preceito fundamental para o modo de produção capitalista, foi, e ainda é, grande opositor às diferentes concepções socialistas de política e economia. Os fisiocratas e liberais acreditavam que o Estado não deveria intervir na economia, ao contrário do que acreditavam e escreveram os socialistas, defensores de um Estado forte e presente nos caminhos da economia. Foi, a partir dos pensamentos liberais e fisiocratas, que a burguesia começou a controlar as determinações econômicas e políticas. O modo de produção capitalista é assentado nos preceitos de seus pensadores. No tópico 2 dessa unidade, tratamos dos socialistas, dividindo-os em científicos ou teóricos do pensamento socialista e o socialismo real, colocados em prática a partir de revoluções que mudaram, sem dúvida, os rumos históricos do século XX. Marx e Engels foram os fundadores do materialismo dialético e os pensadores que desenvolveram as bases do conceito de modo de produção. Já nomes como Lenin e Stalin, os que colocaram em prática sobre a forma de determinações governamentais os preceitos socialistas. Como vocês perceberam, em seus estudos, colocamos nessa unidade os anarquistas em destaque, por considerarmos que, mesmo dentro dos preceitos socialistas, apresentam um diferencial diante dos pensadores anteriormente estudados. O anarquismo é contrário a toda forma de governo de poder sobre os indivíduos. Este é um dos motivos que possibilitaram os destaques sobre pensadores como Bakunin e Kropotkin. É importante destacar que, mesmo que o socialismo seja associado aos movimentos sociais com ideias de esquerda e defensores do proletariado, os desdobramentos dessas ideias no século XX colocaram em evidência algumas características de estados totalitários. Destacamos aqui o governo de Joseph Stalin na União Soviética ou, mais recentemente, o governo chinês. O tópico 3 coloca em destaque outros regimes totalitários com pensamento bastante diferente dos socialistas. O nazismo e seu líder Adolf Hitler e o fascismo direcionado por Benito Mussolini. Vocês estão vendo imagens do documentário encomendado pelos nazistas para divulgar as ideias da raça ariana e superioridade racial, com direção de Leni Riefenstahl. Ambos ampliam sua atuação no período entre as guerras mundiais, após crise que afetou boa parte do mundo ocidental. Foram exatamente essas crises que alimentaram a simpatia de alemães e italianos pelas ideias racistas dos nazistas e fascistas. É importante destacarmos a influência desse pensamento na contemporaneidade. Os movimentos neonazistas ganharam adeptos entre a juventude das metrópoles brasileiras, enquanto que na Europa já é considerado um problema social gravíssimo, pois usam de violência para defender suas opiniões. No último tópico, voltamos ao conceito liberal de economia e política, redefinido como globalização. O século XX apresenta uma reconfiguração do pensamento do século XVII para oferecer soluções para problemas contemporâneos sob o viés e interesse dos capitalistas e um maior acúmulo de financeiro por meio das especulações.
Outra denominação que aponta os desdobramentos sociais graves da chamada globalização denominamos de neoliberalismo. Os principais países capitalistas ocupam-se, portanto, de manter a ordem política e econômica, deixando o mercado sob a responsabilidade de grandes conglomerados privados. A integração dos mercados mundiais é chamada de globalização, mas destacamos em seus estudos que os resíduos sociais dessa integração têm provocado fome, miséria e desnutrição em proporções alarmantes no planeta. Como diz o escritor José Saramago, a globalização é incompatível com os direitos humanos, considerando-se que o objetivo é um lucro maior. Portanto, amigos alunos, procuramos apresentar a vocês alguns conceitos básicos e fundamentais para a compreensão do pensamento político e econômico do Ocidente. Procuramos utilizar textos e situações dos próprios pensadores em cada período, por considerarmos que ampliam as possibilidades de análise do momento estudado. Com certeza, nossos encontros e descobertas sobre o tema foram um início para maiores pesquisas sobre cada um dos temas apresentados. As relações que fizeram ou novas pesquisas são sempre bem-vindas à formação de futuros professores. Lembre-se, como futuros professores, que a pesquisa e a capacidade de formular perguntas acompanham o cotidiano profissional da educação. Espero muito que os conteúdos aqui estudados sejam importantes para a formação profissional de vocês. Boa sorte e um grande abraço a todos. Com a Uniaselv posso ver o meu futuro. Com a Uniaselv posso ser o que eu quiser. Viver o presente intensamente, com um ensino eficiente. Não basta saber, é preciso saber.